Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. Terça-feira, 9h50, horário Bom Retiro, dia histórico. Culpa do Vico que está atrasado no trânsito de São Paulo, acusou os Faria Limers de estar de carro. Começamos atrasados, 20 minutos atrasado a gravação do nosso podcast. Gravíssimo, gravíssimo. Mas já cometemos erros piores do que esse. O erro hoje é do Vico, nosso produtor, e não do Samuel do Caio. Coisa rara, né? Coisa rara. Não erramos até agora. Samuel, vamos trabalhar? Eu estou em casa, em New Jersey, voltei de South Israel. Aqui são 7h50 da madrugada e você está onde ainda? Em Córdoba? Eu continuo em Córdoba, quase 2 horas da tarde, curtindo aqui o inverno de Córdoba, 18 graus, fresquinho, enquanto o pessoal em São Paulo está se cozinhando. Bem, falando em cozinha, você cozinhou seu artigo, quero fazer a promoção do nosso podcast. Cozinha, Samuel Feldberg escreveu no Estadão um texto sobre o plano do Trump e eu achei extremamente provocativo o título, que você chamou de Irreverência do Trump. Eu chamaria de petulância, mas tudo bem. Eu não sei se foi você ou o editor que deu o título, mas fala do seu artigo. Fui eu que dei o título em outra versão mais simples. Eu chamei de A Limonada do Trump. Pegar esses limões de todas essas propostas consideradas absurdas e fazer uma limonada. E fui muito criticado pelo que eu escrevi no artigo. Convido todo mundo a ler na edição de ontem do Estadão Online. Basicamente, o que eu disse no artigo é o Trump reembaralhou as cartas. Eu não apoio a proposta do Trump de tirar os palestinos de Gaza. Muita gente lê o artigo sem ler e faz esse tipo de crítica. Eu termino o artigo dizendo que talvez o Netanyahu seja reeleito sem depender do apoio da extrema-direita. Fui criticado como se estivesse apoiando o governo do Netanyahu ou fazendo propaganda para a reeleição do Netanyahu. Então, um dos problemas que a gente tem no mundo de hoje é que as pessoas não fazem questão de ler, elas dão uma olhada e depois têm todos a sua opinião. Então, basicamente, o artigo diz, vale tudo agora na região, foram rompidos vários dos dogmas, o Trump lançou uma ideia absurda e agora está dizendo, vocês não gostaram da minha ideia, então deem alguma alternativa prática para resolver o problema. E efetivamente os atores estão se mexendo. O Egito e a Jordânia estão reunidos com outros países árabes para ver o que podem fazer. O Egito já propôs participar da reconstrução da faixa de Gaza. A ideia agora é colocar a maior parte da população em determinados setores da faixa de Gaza, enquanto outros setores são reconstruídos. Mas, basicamente, tudo isso só depende da eliminação do Hamas como uma força militar na faixa de Gaza. E, provavelmente, o que vai acontecer é que a faixa de Gaza vai passar por um processo do que está sendo chamado de hezbolização. Vai haver algum tipo de governança na faixa de Gaza, enquanto o Hamas faz o papel que o Hezbollah fez no Líbano, que é manter uma parte do seu poderio militar e a capacidade de intervir de tempos em tempos, o que vai levar a uma reação israelense, como acontece na Cisjordânia. Basicamente, esse é o resumo. Eu não vou soltar fogo de artifício, porque eu sou testemunha auricular, não ocular. Tudo que você escreveu no artigo foi o que nós estamos conversando há umas 2, 3 semanas no Levante, aqui no podcast. Desde que surgiu a proposta do Trump. Eu fui um pouco mais incisivo e não ver a viabilização da proposta, né?
que eu usei o termo correto, não é transferência, é limpeza étnica. Se você tira uma população do lugar e vai para outro, é limpeza étnica. Claro, se a população vai de forma voluntária, isso é uma imigração, não é uma emigração, não emigração, não. Mas de fato, você colocou as cartas na mesa sobre esse novo baralho embaralhado. Só isso que você fez. O Trump, de fato, embaralhou o jogo. A ironia de tudo isso, o teu artigo foi publicado no momento em que, pelo menos de acordo com o New York Times e outras publicações, o próprio Trump já regou. Ele sabia que o plano dele era fogo de artifício. Ele mesmo já se distanciou, em grande parte, ah, pela resistência dos dois atores envolvidos, Egito e Jordânia, e eu acho que fazia parte, de fato, de um plano de chacoalhar tudo. Eu falei, o coqueiro, né? Caiu os cocos, vamos ver o que acontece. Fazer limonada com os cocos, né? E outra coisa curiosa, tem outro problema sério, o déficit de atenção do Trump. Ele cuida de 300 coisas ao mesmo tempo e não tem foco em nada. Ele está muito mais preocupado hoje em achacar a Ucrânia dos seus recursos naturais. Ele está mais preocupado com a transferência de recursos minerais da Ucrânia para os Estados Unidos do que com a transferência, usando o seu termo, de palestinos para a Jordânia e Egito. De resto, você tem toda a razão. O foco da nossa conversa agora, eu acho que tem que ser de fato. A gente queria conversar, não sei se dá tempo, um pouco. Você começou citando, vamos desgalhar um pouquinho rápido, nós dois, para a gente não ficar muito tempo. Você começou citando no seu artigo uma pessoa que eu respeito muito, que é Einat Wilf, que é uma ex-deputada trabalhista, que era da esquerda, mudou de posições, é uma acadêmica muito influente, com o livro dele sobre a questão do retorno dos refugiados palestinos para Israel e, na verdade, o mais importante, o conceito de refugiado. Ela é contra esse conceito perpétuo, vitalício. Eu vou ser refugiado para sempre, como se fosse um clube. Eu sou sócio vitalício desse clube de refugiados. Ela coloca isso. Mas eu tenho um livro que ela escreve nesses últimos dias. Ela não está em uma posição direta sobre essa proposta do Trump. Ela não fala disso. Pelo contrário, eu até coloquei aqui, ela coloca coisas nos últimos dias sobre a questão da guerra, que é um pouco parecido com o que você falou, que eu acho muito importante. Ela falou, qualquer plano árabe, no lugar do plano do Trump, tem que ter, ela fala, 3 requerimentos. Número 1, você não pode tratar os palestinos como refugiados, inclusive os palestinos de Gaza. Número 2, deixando muito claro, qualquer plano árabe do Day After em Gaza não tem o direito ao retorno. Digo direito ao retorno ao que se chama de Israel, o Estado de Israel hoje, o Estado reconhecido de Israel. E o terceiro ponto, que é a parte mais complicada, que ela chama de desradicalizar o Hamas. Ou seja, impedir o que vai acontecer, que é um cenário muito provável. Usando outro palavrão, desradicalizar é uma palavra horrível, que é, como você falou, uma espécie de resbolização, foi o termo que você usou, em Gaza, que é um cenário difícil. A não ser que você consiga concretizar o slogan do Netanyahu de vitória total. O que é vitória total? Você tem que destruir o Hamas como força militar, como força operacional, como força política, como força policial e como ideologia. Eu não sei como resolver esse problema e não é uma transferência, entre aspas, que vai resolver. Então, eu não vejo solução. O que eu vejo adiante, aí você pode fazer a sua arenga depois que eu terminar a minha, eu vejo um cenário de mais guerra. Nós vamos ter mais guerra em Gaza e em escala talvez menor que nós estamos vendo agora na própria Cisjordânia. Pela primeira vez em mais de 20 anos temos tanques israelenses em Jenin, que é o santuário mais importante do terrorismo palestino na Cisjordânia. É isso. Então eu vejo guerra contínua. Sim. É isso. Então, primeiro, Caio, concordo 100% com você. Eu sou o pessimista, o cara do prêmio Mau Retiro, do meio copo vazio, porque eu vejo a realidade de uma forma muito crua e objetiva. Não tem como chegar
a um acordo nem no curto nem no médio prazo. Primeiro, em relação à questão dos refugiados, a Einat Wilf publicou o livro A Guerra do Retorno, que a Stand With Us publicou no Brasil em português. Recomendo para todos a leitura, quem quer entender o que está acontecendo lá. E, basicamente, quando nós falamos de retorno, na verdade, o termo está sendo mal utilizado porque retorno era um termo para os refugiados originais em 1948. Depois que nasceram os filhos, os netos e os bisnetos desses refugiados, ninguém está retornando para lugar nenhum. Esses assim chamados refugiados são descendentes dos refugiados que nasceram nos lugares onde eles nasceram, no Líbano, na Síria, na Jordânia e na faixa de Gaza, da mesma forma como nós somos filhos e netos de refugiados. Meus pais chegaram no Brasil como refugiados e eu nunca me considerei um refugiado. Nunca andei com a chave do apartamento Não tem o apartamento em geral, né? Como de no onde o caso. meu pai foi expulso da Polônia, dizendo eu vou voltar para morar naquele apartamento. Então, o conceito de refugiado está deturpado e é isso que tem que ser erradicado dessa fórmula. E, portanto, quando Gaza eventualmente for reconstruída e os palestinos que lá vivem decidirem que querem morar lá sem pedir a destruição do Estado de Israel, eles deixam de ser refugiados, ou deveriam deixar de Vão ter ser o o quê? status de refugiados, Você, passam a ser cidadãos cidadãos, uma do Estado. entidade que nós ainda não sabemos qual vai É, ser, e vivem claro, na faixa de Gaza. E é isso isso, passa pelos itens que você mencionou em relação ao claro. Hamas. Todos os que vão até a eliminação do Hamas como ideologia podem ser eliminados. A ideologia do Hamas eventualmente vai continuar do mesmo jeito que continua com partes do IRA na Irlanda, que continua com partes do ETA aqui na Espanha. Catalunha, em Tem Barcelona, gente que claro. acha que isso é válido desde que não se engaje em operações paramilitares e ações terroristas para defender as suas ideias. Pode acreditar naquilo que quiser. Obviamente que você não vai ter uma coisa diferente se você é uma minoria num país como os bascos, você eventualmente convocar naquela região com consentimento de um país democrático, como teve um plebiscito, um referendo, então aquela região resolve sair. Ou como República Tcheca e Eslováquia resolveram um dia se separar. Isso é normal. Países se divorciam ou se unem. Mas no caso, obviamente, que não. Então você tem toda a razão. Lembrando só para não, que nas negociações mais detalhadas dos acordos de Oslo e depois com o Barak, se discutia a questão dos refugiados e como uma concessão, como parte do pacote, Israel até falou, tá bom, nós podemos aceitar, digamos, 50 mil. Isso é uma negociação. Então 50 mil pessoas podem retornar para Israel e vão ser cidadãos do Estado de Israel. Mas, obviamente, você não vai encampar os refugiados ou literalmente do rio ao mar, né? Você fazer um país só do rio ao mar, né? Isso não existe. Então, essa questão do rio ao mar, que é o fim do Estado judeu em Israel, o único Estado judeu acaba. Então essa discussão, obviamente, você tem toda a razão. Então, tem uma conversa chata aqui que nós estamos concordando. Então, E um comentário ainda sobre o que você disse no final, sobre os tanques em Jenin. Jenin. Então, primeiro, realmente, Jenin é o principal foco da geração de ações terroristas a partir da Cisjordânia, e desde a segunda intifada não havia uma presença de blindados na região, mas é importante lembrar quem está nos escutando que isso é uma resposta à explosão de 3 ônibus em Israel, em Bat Yam e em Hulon, que foi declaradamente anunciado como uma ação de uma célula terrorista na Cisjordânia. Então, isso não vem num vácuo, isso não acontece por acaso, isso é a ação israelense para evitar que esse tipo de ataques volte a ocorrer. Bem, rapidinho, nós dois estamos pessimistas.
Nós estamos num momento que tem que supostamente começar a negociação que não começou e de implantação da segunda fase do cessar-fogo. Então, o nosso cenário, inclusive com o que o Hamas fez, mais um espetáculo grotesco de devolução de cadáveres, inclusive não devolvendo a mãe das crianças, né, da família Bibas, trocando, imaginem, fazendo essa troca. Eu não sei se é má fé, se é sadismo. Eu estou usando o termo sado-terroristas hoje em dia. Parece uma coisa, o oxímoron, como se diz em inglês, mas eles são sado-terroristas. Fazem sadismo no próprio terrorismo, é o terror no terror. Então tudo indica que o Hamas quer uma desculpa para não seguir o acordo, o que também é conveniente para o Netanyahu. Os dois lados sabem que é muito difícil, cada um com sua agenda, não querem seguir com o acordo, com o cessar-fogo. E, Caio, o sintoma mais grave que eu vejo nesse momento é a decisão do governo israelense de não entregar os prisioneiros Claro. palestinos de acordo com a negociação. É verdade que o Hamas agiu dessa forma com a Shiri Bibas, a mãe dos bebês, mas no dia seguinte, sim, entregaram o cadáver. É verdade que eles estão fazendo um show. Eu não vi nada na negociação do acordo que dissesse que é proibido fazer um show televisivo, que os reféns têm que ser entregues de uma forma ou de outra. Portanto, se nós formos nos ater ao pé da letra do que foi negociado, provavelmente o Hamas não está infringindo o acordo, fazendo a devolução da forma como eles fazem. Agora, Israel, deixando de entregar metade dos prisioneiros palestinos, sim, está infringindo o acordo, e nesse momento em que a fase 2 ainda não está negociada, nós só vamos ter uma resposta no sábado, quando um novo grupo de reféns eventualmente tiver que ser libertado. O Hamas está dando uma prova de boa vontade, se a gente pode chamar dessa forma, se propondo a entregar mais alguns cadáveres ao longo desse período. Então, nós estamos numa semana difícil de avaliar, e nós estamos fazendo essa gravação na terça-feira, portanto, estamos aí Especulando. em terreno muito movediço para tentar imaginar o que pode acontecer. Eu quero dar 30 segundos para subir no caixotinho, né? Caixotinho de quê? Como chama? Querosene jacaré, né? Que você sobe no caixotinho, faz discurso. Né? Lembrando que tem o teatro, a família Bebas pediu para o governo de Israel também não instrumentalizar a tragédia. Netanyahu foi numa cerimônia de formatura militar, exibindo as fotos da família Bibas, e o pessoal começou a gritar na plateia, né, contra ele, que eu achei legal, que mostra a democracia de Israel. E uma coisa que eu quero lembrar, eu acho muito importante lembrar, tem mil razões, mas é o seguinte: até hoje Netanyahu não esteve em Niroz. Eu estive em Niroz, você esteve em Niroz, todo mundo vai para Niroz. O kibbutz, que é o marco zero, é o ground zero do 7 de outubro, onde vivia a família Bibas. Um quarto do kibbutz, da população, dos residentes, foram mortos ou sequestrados. Netanyahu não foi para Niroz. Eu acho que Niroz não quer receber o Netanyahu, mas se você é um Churchill, como você se considera um Churchill, você vai. Você vai porque tem o papel como chefe de governo e ir para Niroz, sabe? Ele não foi até hoje para Niroz. Bem, é isso. Escuta, Você, fala. eu queria fazer só um adendo. Você mencionou o discurso do Netanyahu nessa formatura. O elemento importante desse discurso, sem desmerecer o protesto dos que estavam lá, é o que o Netanyahu falou sobre a Síria. Claro. Tem que estar muito atento para o que esse governo israelense está propondo na Síria. É uma reviravolta em termos geopolíticos no Oriente Médio. No momento em que a Síria está se consolidando novamente com um governo
baseado num grupo fundamentalista islâmico que está tentando se mostrar como muito mais ameno e muito mais afável para todo o mundo, o Netanyahu praticamente está propondo a criação de um Estado druso Druso, independente claro. no sul da Síria. É algo revolucionário, já tem propostas para trabalhadores drusos irem trabalhar na área israelense do Golan. Na prática, provavelmente já não existe uma fronteira entre o Golan druso E o israelense Golan israelense. filho. As famílias, de alguma forma, estão vendo a possibilidade de reunificação. Lembrando que nós temos, depois dos curdos, a maior comunidade no Oriente Médio que não tem um Estado independente e, portanto, isso, de certa forma, muda totalmente a realidade da possibilidade de reconstrução da Síria no futuro próximo. E os turcos estão olhando para isso com muita preocupação, porque o que acontece com os drusos, eventualmente, depois vai ser uma demanda dos curdos. Se eu fosse turco, eu ficaria apreensivo também. Mas Esse, eu não sou com turco. certeza Eu não sou turco. Bem, primeiro, parabéns. Você já me deu minha proposta de título para esse episódio, que vai ser As Reviravoltas. Não precisamos quebrar a cabeça, vamos chamar de reviravolta. Escuta, vamos tocar aqui. Hoje eu estou mais policialesco com o horário aqui, né? Vamos para a Alemanha, né? Bem, a Alemanha, eleição, não foi nenhuma surpresa o que aconteceu, então não precisamos chover no molhado. Democracia Cristã do Merz ganhou. A extrema-direita, a alternativa para a Alemanha, segundo lugar, 20% dos votos. O Merz, para governar, vai ter que formar uma coalizão, provavelmente com o grande perdedor, que é a social-democracia, né? Então, ou seja, o centro está tentando segurar literalmente as pontas. A extrema-esquerda também saiu muito bem. Extrema-direita e extrema-esquerda, quase 30% dos votos, em geral onde? Na ex-Alemanha Oriental, mas também pulverizado pelo país. Bem, o fato é esse, né? Isso é bom para os judeus, é bom para Israel. Curiosamente, é bom para Israel a vitória do Merz, que vai ser muito mais incisivo no apoio a Israel do que o Scholz. Qualquer governo alemão é pró-Israel, sabe? Não vamos ter fantasia esquerda, direita, sabe? O problema de Israel não é centro-esquerda ou centro-direita, é a extrema. As duas extremas contra Israel e contra os judeus. Você falou em apreensão, a gente usou o termo, a apreensão da comunidade judaica é imensa na Alemanha. Sabe? Existe um pequeno setor da comunidade que acha melhor conviver com um partido que tem uma ala neonazista do que os antissemitas de esquerda, que são contra Israel. Ou seja, eu não consigo ver nenhuma diferença entre um neonazista e alguém de esquerda que quer a destruição de Israel. Para mim, é a mesma porcaria. Eu não consigo fazer a escolha de Sofia nesse caso. Então, isso que vai acontecer. E outro ponto muito interessante, em contrapartida, que eu li agora esses dias, o governo de Israel está começando a fazer sondagens e estabelecer um diálogo com alguns partidos, isso mais abertamente, de extrema-direita na Europa. Na França, Marine Le Pen, que pode virar presidente, Espanha e Suécia. Não ainda bem, não na Alemanha e na Áustria, que é um outro lugar que a extrema-direita, que foi fundada por um ex-general da SS, teve 30% dos votos. E, felizmente, não conseguiu formar um governo com os conservadores. Bem, é isso. Esse é meu recado alemão. Fala. Não, na Alemanha e na Áustria é quase que óbvio a dificuldade de se alinhar com esses elementos da extrema-direita. Mas você colocou muito bem. E não é exclusivo da Alemanha esse resultado onde os extremos estão se tornando os elementos mais visíveis e os maiores ganhadores desses processos eleitorais. Lembrando que Hitler subiu ao poder como o partido que não conseguiu a maioria, mas que recebeu a nominação para formar o governo da Alemanha naquela época. Agora, isso que preocupa, Samuel, isso que preocupa, Exato. porque a liderança da alternativa para a Alemanha está muito feliz com a situação, porque ela teve 20% dos votos, dobrou sua votação, e ela acha, a aposta paciente,
do grupo é a seguinte: essa coalizão não vai aguentar entre democracia cristã e social-democracia, ou não vai aguentar, ou e se o governo não implementar políticas mais duras, por exemplo, em questão de imigração, vai implodir. E se Sem houver dúvida. um desgaste muito grande nesse governo, o que acontece? Vão ter novas eleições e eles apostam que na próxima eleição eles despontem em primeiro lugar, tentando formar uma coalizão de governo. Pode eventualmente acontecer e esse novo governo vai ter que adotar muitas das propostas Claro, dessa extrema-direita, por um lado, em relação à questão da imigração, mas por outro lado também tem que levar em conta que a Alemanha está passando por um período muito delicado na área econômica. Supostamente a locomotiva da Europa e e a está estagnada, claro. Alemanha não está crescendo e os eleitores votam com o bolso. Então, se esse novo governo ah, do centro-direita, eventualmente aliado à social-democracia, podem entrar aí os verdes, que não tem nenhum problema com as políticas deles, desde que atendam às suas reivindicações. E mesmo Energética, esse que é o problema. Para você engatar a economia, você tem que abandonar os planos energéticos da atual coalizão, sem, dos quais os verdes. Então, de fato, a sem o extrema-direita tem um gasto, cálculo correto. e Vai ser sem o muito gasto difícil. russo. Você criar uma coalizão implica muitos compromissos. E quando você tem muitos compromissos, você não faz nada. Não, eu acho que realmente. E lembrando que o MERS, na verdade, para complicar o quadro geopolítico, as reviravoltas, ele é até mais duro do que a social-democracia para apoiar a Ucrânia. O que o coloca em rota de colisão do meu lado, eu não chamo mais de Atlântico, aqui chama Oceano América agora. Chama Oceano da América e do Pacífico Oceano da América 2. Então, tudo tem Golfo da América e tal. Então, enquanto a alternativa para a Alemanha é um partido pró-Putin. Então, nesse rolo todo, né, eu trouxe esse assunto porque eu estou vendo aqui nossa pauta, é o assunto que a gente queria conversar. Nós vamos adiantar um pouco os prêmios, porque nós já vamos fazer uma marmelada para o nosso ouvinte. A gente sabe que vai ter um debate aqui entre eu e o Samuel. Então vamos dar primeiro os prêmios fáceis e deixando os prêmios difíceis para depois. O meu prêmio Bom Retiro, eu fiquei comovido com as imagens de ontem. A massa nas ruas de Buenos Aires, num ato pela família Bibas, sabe? Olha, eu tenho mil problemas ideológicos com o Milei, mas, sabe, a Argentina do Milei me deixa um pouco tranquila em relação a Israel. Mas ali era um ato da comunidade judaica, sabe? A comunidade judaica na rua, em Buenos Aires, pela família Bibas. E um primo meu me mandou um recado que eu acho importante lembrar. Houve um ato na Assembleia Legislativa de São Paulo também, pela família Bibas, sabe? Então, Então, bom retiro para os judeus de Buenos Aires e para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Depois eu vou dar o meu mau retiro. Dá os teus prêmios. Bom, mau retiro e bom retiro e mau retiro hoje são para multidões. O teu bom retiro para a multidão em Buenos Aires, o meu mau retiro para a multidão que acompanhou o enterro do ex-líder do Hezbollah, Nasrallah, em Beirute, sobrevoado por aviões da Força Aérea Israelense. Não estavam lá para homenagear o Nasrallah, estavam lá para dar um recado, que se essa multidão que apoia o Hezbollah se atrever a se envolver novamente em ataques contra Israel, a Força Aérea Israelense está lá para garantir que o 7 de outubro não vai voltar a ocorrer. Mas quando uma multidão como essa demonstra que o seu modelo é o líder de um dos principais grupos terroristas do mundo inteiro, então nós vemos quais são as dificuldades que o Líbano, como Estado soberano, está enfrentando. O prêmio Mau Retiro é em torno dessa palavra que nós estamos usando hoje, é reviravolta. Tivemos um momento histórico na segunda-feira. Tudo bem, a ONU para mim é irrelevante, mas o simbolismo geopolítico do que aconteceu na ONU foi... Fiquei abismado
e, ao mesmo tempo, é previsível com o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Houve uma votação sobre a Ucrânia, 3 anos da invasão russa. Era uma moção de condenando a Rússia. Os americanos se aliaram aos russos em oposição a essa moção, que basicamente foi encampada pela Europa, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos do lado da Rússia, Bielorrússia, claro, que é um puxadinho da Rússia também, Coreia do Norte, Nicarágua, Venezuela. Ou seja, é a primeira vez desde 45 que os Estados Unidos se contrapõem à Europa numa votação que envolve a segurança da Europa. Então, prêmio mau retiro para os Estados Unidos por essa postura. Mas também um puxadinho do meu prêmio mau retiro para Israel. Porque Israel ficou do lado dos Estados Unidos, ficou do lado da Rússia, ficou do lado da Coreia do Norte, da Bielorrússia, da Venezuela e Nicarágua contra a Ucrânia. Eu estou vendo um debate desgraçado nas redes sociais de judeus a favor e contra. Eu acho o seguinte, eu sei totalmente, você vai falar, os cálculos geopolíticos, Israel não podia se contrapor ao Trump, houve uma pressão diplomática grande do governo americano sobre o governo de Israel para essa votação. Tudo bem, eu sei tudo isso, mas continua sendo uma atitude infame. Sabe? Você tem uma saída nessas horas, que é uma saída ficar em cima do muro, você pode se abster. Que, curiosamente, quem se absteve nessa votação? O Irã. O Irã não ficou do lado da Rússia, ficou em cima do muro, como, obviamente, o Brasil ficou em cima do muro. Mas eu realmente não consigo, em termos éticos, aceitar a ideia dos Estados Unidos e Israel votando contra a Ucrânia e ficar do lado da Rússia e Coreia do Norte. Ok, então, Caio, primeiro, termos étnicos estão fora dessa discussão. Nós estamos falando de geopolítica. Mas eu não estou na ONU, eu estou num podcast com o Samuel. E a ONU é a instituição menos ética que nós podemos encontrar. Até aí tudo bem. Então, vamos olhar para o que efetivamente aconteceu. O Irã pode se dar o luxo de se abster porque eles são os fornecedores de armamentos para a Rússia nesse contexto da guerra com a Ucrânia. Muito mais do que dependentes da própria Rússia, pelo menos nesse momento. Israel tem que atender à pressão diplomática dos Estados Unidos, mas também tem que levar em conta que os russos, por mais que tenha havido uma mudança de governo na Síria, eles ainda estão nas suas bases militares lá e podem eventualmente dificultar a vida de Israel se os israelenses tiverem que atuar na Síria. E o terceiro elemento que é muito complicado do ponto de vista da política externa israelense é condenar uma agressão, porque com certeza vai haver elementos no sistema internacional que vão dizer quem é Israel para condenar a Rússia como agressora no contexto do que está acontecendo há décadas no Oriente Médio. Não estou dizendo que essa crítica é correta, mas eu estou dizendo que isso tem que ser levado em conta porque ela vai ser feita. Então, do ponto de vista... Mas aí foi o contrário. Você deu argumento para esses caras. Na verdade, Israel está passando o pano para a agressão russa. Está passando o pano. Então, Israel aceita, ou seja, o Putin é meu irmão de armas. Israel está dizendo assim, olha, eu posso agredir, também todo mundo pode agredir, todo mundo pode invadir, todo mundo faz o que quer. Sabe, é uma terra de ninguém, hoje é uma lei da selva. Esse é o mundo do Trump e do Putin. Você não tem mais a lei internacional, você não tem uma ordem internacional. Isso de fato, esse voto em si, ele mostra que está sendo desmanchada a ordem internacional do pós-guerra. Essa reviravolta faz parte desse processo. No dia que os Estados Unidos se aliam com a Rússia numa votação na ONU, agora, tudo bem, tá? Lembrando, claro, tem todo mundo é malandro. Aí teve a votação que é mais pertinente, que é no Conselho de Segurança. Lá, mesmo os aliados americanos não quiseram criar caso. E se abstiveram. Que é onde conta, no Conselho de Segurança. Claro. A Assembleia Geral é um auditório, literalmente um auditório.
Mas tudo bem, mas eu queria marcar só uma presença. Você tem toda a razão. É muito. Mas eu acho que tem que trazer um componente ético numa conversa de geopolítica. Senão vira pura lei da selva. Ou seja, a gente entra totalmente no mundo do Trump, do Putin, do Xi Jinping, que trabalham só com o jogo de interesses. É tudo uma. Como nós vamos pilhar? Eu quero pilhar os recursos minerais de um lado, eu quero me apossar de 20% num território tal, como no leste da Ucrânia, etc, etc. Então, esse é o mundo. Então, você tem que saber um pouco balancear o cálculo frio dos seus interesses com um pouco de valores. É só isso. Falando de mundo de interesses, vamos lembrar nossos ouvintes que em 1956, quando Israel, a Inglaterra e a França invadiram a península do Sinai, os Estados Unidos e a União Soviética, na época, votaram juntos no Conselho de Segurança para exigir o final da guerra. Então acontece muito esporadicamente, mas Mas essa. aqui não é esporádico. Não, mas eu fui claro quando eu falei que os americanos se aliaram aos russos pela primeira vez num caso europeu. Sim, Foi sem muito claro dúvida. quando eu expliquei, nunca tinha acontecido na Europa, numa coisa que envolva diretamente a segurança dos aliados europeus. Mas é que você tem razão. Mas eu acho que não é esporádico aqui. Eu acho que nós estamos vendo a construção de uma nova ordem mundial. Eu acho que nós estamos mudando. Nós não conhecemos exatamente a arquitetura dessa nova ordem mundial. E tem uma especulação que é pertinente, antes da gente dar bye-bye, que é assim, claro que pode ser tudo que Israel está fazendo hoje com os Estados Unidos, não é só pressão, é uma coisa que nós vamos conversar com mais calma nos próximos episódios, que é o Irã. Sabe, será que os americanos e Israel já estão se alinhando para um ataque ou não? Eu não sei. Eu acho que não temos tempo hoje, melhor essa conversa, sabe, essa afinação diplomática já faz parte de um pacotão. E vai saber se a Rússia está na parte desse pacote. A Rússia, para achacar 20% da Ucrânia, entrega o Irã, sabe? É um troca-troca desgraçado aí no mundo hoje em dia. E vamos perguntar para a Arábia Saudita o que eles acham da ideia. Não, tá? É um jogo aqui, realmente não é para amadores. Não é para amadores. Escuta, então vamos ser mais leve aqui Estouramos no o final. tempo hoje, estouramos o tempo, não precisa nem Não, olhar o estoura. relógio. Semana que vem a gente conversa sobre Irã. Mas eu queria dar uma dica mais leve, uma dica mais leve. Semana passada minha mulher estava de break na escola, a gente estava meio na Flórida, numa boa e tal. Então eu queria recomendar uma série que muita gente já viu, só vi agora. É na Netflix, que chama em inglês Nobody Wants It. Ninguém quer isso. O que é a série? É a história de um rabino em Los Angeles, bonitão. É um ator judeu chamado Adam Brody, que começa e se apaixona por uma goi, que ela toca tem um aplicativo de relacionamento. Então a história sobre a relação desse rabino é uma comédia leve com a goi. Se ela vai se converter ou não vou contar a história. E a boa notícia, Netflix já renovou para a segunda temporada. É um negócio, você está 10 da noite, saco cheio, já não quer saber do Irã, dos curdos, dos drusos, dos nada. Como antigamente eu vi o Seinfeld. Mas eu não aguento mais ver o Seinfeld. Eu vi já há 30 anos o Seinfeld, as reprises. Então, essa é uma série leve, enquanto eu aguardo, de forma ansiosa, o Apple TV colocar no ar a terceira temporada de Teherã. Teherã já está em exibição na Israel. A terceira temporada, mas ainda não está distribuído globalmente. Teherã é a coisa mais. O timing da série é fenomenal, né, nesse E o, momento. e o Fala. próximo Falda, que provavelmente vai tratar do 7 de outubro. Exatamente. Mas o Falda acho que vai demorar. Eu acho que Falda vai só no final de 2025, que obviamente vai ser atropelado pelos acontecimentos. Escuta, comparsa, estamos atrasados. Você é comparsa ou cúmplice? Os dois, né? Comparsa e Os cúmplice, dois. né? Depende das circunstâncias. Escuta, estamos aqui nessa folia, falando em folia, lembrando aos nossos queridos ouvintes, fiéis, nós vamos respeitar o carnaval, de quem segue a religião do carnaval. Então, semana que vem, o Levante vai baixar a bola na terça-feira, é isso? Vai sentar na terça, a gente não dança, e nós vamos gravar só na quinta-feira, dia. Desculpa, você lembra? 5 ou 6?
Quinta-feira, não essa quinta-feira, na outra, depois do carnaval. Depois da quarta-feira de cinzas. Pronto. Exatamente. Nós vamos gravar no day after a quarta-feira de cinzas. E nós prometemos não estar bêbados. Eu nunca estou bêbado. Eu nunca estou sóbrio, mas nunca estou bêbado. Escuta, algo mais? Você quer dar? A última palavra é sua. Não, obrigado pela audiência e bom carnaval para todos. Valeu, até mais. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Victor Livy. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.